Você faria um bolo de aniversário assim, sem precisar de uma decoração super elaborada? Olha essa massa de chocolate, esse recheio cremoso e o resultado desse bolo cortado, simples, bonito e muito recheado. Aprender o passo a passo desse bolo de chocolate, então fica no vídeo até o final que eu vou te ensinar como fazer. Então bora fazer essa receita. Aí na batedeira tem 5 ovos e eu vou colocar 5 colheres de açúcar. Eu tô começando a fazer a massa do bolo, gente, a massa de chocolate, que é uma massa simples e bem fácil de fazer. E então, aí a gente coloca os ovos e a bater com o açúcar e coloco a bater na batedeira na velocidade ali média, né? Depois eu aumento a velocidade enquanto eu coloco essa parte bater na batedeira. Eu vou separar a farinha de trigo. E aí eu vou colocar 4 colheres de farinha de trigo, bem cheias as colheres, tá, gente? E eu peneiro, gente, sempre peneirar a farinha pra ficar o teu bolo fofinho, tá? E, gente, a minha massa de chocolate, eu diminuo, né? Eu sempre faço aquela massa com 4 ingredientes, que é ovo, farinha e açúcar e farinha, no caso, né? E no caso, essa eu vou adicionar chocolate em pó, tá? E não vai leite, não vai óleo, não vai água, tá? É só isso, gente. Ovo, açúcar. No caso, eu diminuo um pouquinho a farinha e vou colocar o chocolate. Aí, junto com a farinha, eu estou colocando 2 colheres, gente, bem cheia de chocolate. E o chocolate que eu estou usando é um chocolate 50% cacau. E também eu adicionei 1 colher rasa de fermento para bolo, tá? E eu vou peneirar, eu peneirei tudo junto, misturo. E depois, gente, que os ovos cresceram, chegaram naquela consistência, sabe? Bem volumoso ali, né? Bem cremoso. Eu vou adicionar a farinha com chocolate ali, né? Toda essa mistura que eu fiz, vou adicionando aos poucos com a batedeira na velocidade lenta, tá? E daí, gente, é só o tempo de misturar, de colocar a farinha e eu já desligo a batedeira, tá? Tu não vai ficar com a batedeira ligando. Inclusive, se tu quiser, tu pode misturar a farinha aos pouquinhos, como eu estou fazendo com o fouet. Fica melhor até o teu bolo, sabe? Ele fica mais assim fofinho, sabe? A massa fica mais airada, então a gente não pode perder esse airado, então por isso não pode colocar tudo de uma vez só. Então só coloquei a massa, desliguei a batedeira e misturo o restante com o meu batedor, tá? O próprio batedor da batedeira ali misturo até ficar homogêneo. Aí passo para uma forma, gente, a forma que eu estou utilizando é a forma 21 centímetros, tá? E esse tamanho de bolo, ele dá até 20 fatias, então é um tamanho bem bom de bolo, tá? Coloco a assar, gente, no forno pré-aquecido a 280 graus. E aqui assou em média 30 minutos, tá? Tu vai cuidando porque cada forno tem uma diferença. Logo em seguida eu já venho fazer o recheio. Aí eu coloquei 2 leite condensado na panela, coloquei 1 colher de amido de milho e misturo tudo bem, muito bem esses ingredientes para dissolver bem o amido de milho. Depois, gente, coloquei o chocolate em pó. Eu coloquei 4 colheres de chocolate em pó, gente, porque eu gosto do recheio bem chocolatudo, tá? Mas vai dar preferência, não tem problema se tu quiser botar um pouquinho menos de chocolate, umas 3 colheres, sabe? Mas eu gosto bem chocolatudo, eu coloquei 4 colheres. E eu uso o chocolate, como eu falei pra você, 50% cacau. Aí também, gente, no recheio eu coloquei 2 gemas, que é opcional, caso tu não queira, não goste de usar gema, não tem problema. Eu gosto de usar porque fica mais cremosinho o meu creme. Logo em seguida, eu adiciono 2 caixinhas de creme de leite. Misturo e depois acrescento 1 caixinha de leite condensado. De leite, a mesma medida, sabe? Da caixinha do leite condensado de leite e misturo tudo e levo ao fogo. Sempre, gente, tem que misturar a frio antes de levar para o fogo, tá? Ao fogo. E, gente, ele vai subir o meu creme e aí tu pode abaixar o fogo, né? Baixar o fogo do fogão e mexendo ele até ele descer e ficar assim, gente, tá? Aí tu vai mexendo na panela aí, ele vai ficar com essa consistência, tá? Com essa consistência de creme. Aí, gente, eu desliguei, mexi mais um pouquinho, fiquei mexendo mais um tempo depois que eu desligo e coloco 1 barra de chocolate meio amargo, tá?
Eu acho que daria para colocar mais duas barras, né? Para ficar mais o gostinho do chocolate e ficar talvez mais assim consistente até ter o creme. Mas aí, nesse creme, eu adicionei uma barra, tá? E ele ficou com aquela consistência que eu mostrei para vocês. Ele fica assim, gente, nessa consistência, mas logo que ele esfria, ele vai chegar numa consistência firme, né, gente? E como eu coloquei chocolate, o chocolate também já dá uma consistência boa pro meu creme de chocolate, né? Porque ele, o brigadeiro, ele não é, né, gente? Porque ele vai o leite, então acaba sendo um creme de chocolate. E é um creme, gente, assim, que não fica aquele doce repugnante, sabe? Eu gosto de bolo de chocolate, mas eu não gosto daquele brigadeiro puro que acaba ficando repugnante, sabe? E com creme, assim, meio parecido com até o chocolate meio amargo, fica muito gostoso, gente, no bolo, sabe? E aí tu pode rechear o teu bolo. Ah, nesse daí, gente, eu vou fazer apenas um bolo de chocolate. Eu acho que o bolo de chocolate é um bolo que tu nunca erra, sabe, pra fazer ele, né? Tu nunca erra. Todo mundo, criança, festa de criança, todo mundo gosta de bolo de chocolate. Bom, gente, mostrei minha massa como ficou pra vocês, tá? O meu creme, depois que eu fiz ele, deixei esfriar tudo, né? Levei pra geladeira. E ele ficou assim, gente, nessa consistência aí, tá? Então, ele não ficou um creme brigadeiro. Ele ficou creme mesmo de bolo. E, gente, olha essa consistência dessa massa. Ela é super maravilhosa, gente, pra fazer bolo, sabe? Tu pode rechear de outras formas, tá? Essa massa de chocolate. E, bom, gente, então, agora é a montagem. A montagem é simples. Eu fiz com 2 camadas, né? 2 camadas. Eu dividi o creme, né? Como se fosse em 3 partes. Porque eu coloquei no meio 2 camadas e ainda cobri o bolo com, né, com o recheio que eu fiz. Então, esse tanto de recheio dá para esse bolo, tá, gente? Que, como eu falei para vocês, serve umas 20 pessoas, tá? E, gente, para quem gosta de fazer bolo, né, para quem gosta de aprender a fazer e quer transformar isso em uma fonte de renda, eu tenho meu curso de confeitaria completo, onde eu ensino bolos, salgados, docinhos, tudo para te trabalhar na cozinha da tua casa. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixado, tá? Bom, gente, aí recheei as 2 camadas do bolo, né? E, gente, o ideal é tu fazer esse bolo e levar para a geladeira de um dia para o outro, tá? A consistência do bolo, gente, fica completamente diferente do que feita no dia, entende? Então, eu aconselho tu fazer de um dia para o outro porque ele fica estruturadinho. Aqui, gente, tem um porém, sabe? Como eu fiz esse bolo para nós, né, para a família, dificilmente eu consigo deixar ele para eu confeitar no dia seguinte, gente, porque aqui o pessoal quer comer, sabe? Mas aí o que eu fiz? Eu coloquei ele no freezer, deixei pelo menos, gente, 2 horas no freezer para depois eu passar o confeito em cima ali, né, gente? Com o próprio brigadeiro eu fiz o confeito, tá? Se tu quiser, tu pode fazer de outra forma, passar um chantilly no bolo ou passar, no caso, uma ganache, tá, gente? Mas dessa forma, como eu estou mostrando para vocês, ficou ótimo. Só um detalhe, sabe? A gente não precisa colocar tanto chocolate por fora do bolo, sabe? Para não ficar tão assim, né, muito chocolate. Eu coloquei aí, gente, vocês estão vendo, mas eu fui tirando o excesso depois com a minha espátula, tá? Fui tirando o excesso, fui colocando e fui tirando o excesso. Acabou que ele sobrou um pouquinho ainda esse recheio, tá, gente? E o recheio, daí dá pra rechear um outro bolo, dá pra fazer uma torta, tá? Mas sobrou pouquíssima coisa, tá? E aí, gente, é espatular bem direitinho esse bolo, tá? Pra quem é iniciante, é uma boa ideia, principalmente, gente, para quem não sabe decorar bolo com bicos, entende? Então, acho muito interessante tu fazer, mas como eu falo, para quem é iniciante, faça de um dia para o outro, deixa na geladeira, porque assim ele vai ficar muito mais estruturadinho para ti poder trabalhar no dia seguinte para cobrir o bolo, tá? Aí, gente, eu fiz um confeito assim simples, né? Usei minha espátula aí para fazer uns detalhezinhos no bolo. E ele ficou assim, gente, tá? Desse jeito. Fiz uns brigadeirinhos, gente, e coloquei em cima do bolo, tá? Então, pra quem, gente, não quer gastar com bolo, né? Quer aprender a fazer, não só pra vender, né, gente, mas pra aprender a fazer, né? Fazer um bolo pro teu filho, né? Pra levar na escola, pro aniversário.
Esse é um bolo simples e fácil de fazer, tá? E aí, gente, eu coloquei uns brigadeirinhos em cima, né? Fiz os brigadeiros simples e coloquei em cima. E ficou mais bonito ainda, gente. Ficou muito mais lindo com os brigadeiros. E, gente, esse foi o resultado desse bolo de chocolate maravilhoso, gente. Essa massa e esse recheio é uma combinação perfeita. Façam e venham aqui depois me falar o que vocês acharam, gente, porque é perfeito, sabe? Tenho certeza que vocês vão adorar. E aqui, gente, ó, olha só como ficou depois de cortado. Isso, gente, que eu cortei no dia, tá? Ele não gelou de um dia para o outro. E se ele gelasse de um dia para o outro, a consistência ainda seria muito mais boa, muito melhor a consistência, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita que eu trouxe aqui pro canal. Se tu não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário o que tu achou desse bolo e até o próximo vídeo.